Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3 de 2021. Vamos começar aí agora então o terceiro bimestre. Esse terceiro bimestre aí vai ser diferente para algumas escolas, né? A gente vai ter aí lentamente aí as aulas voltando em algumas cidades, né, esse ensino híbrido, mas eu vou continuar fazendo vídeo, então toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Hoje, né, o vídeo está saindo domingo, porque a gente está aí retornando das férias, espero que vocês tenham descansado um pouco, né, distraído, porque é importante também que a gente faça isso. E agora, vamos pegar firme aí para vencer mais essa etapa e vencer o bimestre 3 e o quarto bimestre também, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre a chegada dos portugueses e os primeiros anos da colonização. Então, olha só, a chegada dos portugueses. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao território onde hoje é o Brasil aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Só que a gente vai ter algumas discussões sobre essa chegada, né? A gente sempre utilizou utiliza, né, muito o termo descobrimento do Brasil, né? Que o Pedro Álvares Cabral teria sido responsável por descobrir o Brasil. Porém, a gente tem informações de que outros europeus tinham chegado aqui no território, né? O Duarte Pacheco, ele teria chegado em terras que pertencem ao Brasil 2 anos antes, né? Então, essa chegada dos portugueses, né, teria ocorrido antes, né, do que a gente acredita. Mas ainda hoje a gente considera, né, o início aí, né, a descoberta do Brasil, né, entre aspas, a gente vai ver por quê aí, do Brasil em 22 de abril de 1500. Bom, por que a gente discute essa questão da descoberta do Brasil? Porque a gente tinha uma população nativa, né? A gente tem aí os povos originários, aqueles povos que já viviam no território que hoje é o Brasil. Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus no território brasileiro viviam cerca de 5 milhões de nativos aproximadamente. Então era uma população muito grande e uma população também muito diversa. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam: Tupi-Guaranis, região do litoral; Macro-G ou Tapuias, região do Planalto Central; Aruaques ou Aruaque, da Amazônia; e Caraíbas ou Caribe, também da região Amazônia. Pessoal, é muito interessante a gente pensar o seguinte, né, que primeiro, quando a gente se refere ao índio, a gente está sendo muito genérico. Por quê? Porque, na verdade, existem populações indígenas que têm comportamentos, uma cultura bem diferente. É claro que a gente tem algumas características que são comuns, mas a gente também tem características que são diversas. Então, não são todas as populações indígenas que são iguais. Uma outra coisa, essa divisão que é feita, ela é feita pelos brancos europeus, né? E depois mais para frente por outros estudiosos, né? Os próprios índios não se dividiam dessa forma. Como está falando aí, né, no texto, existiam mais ou menos cerca de 5 milhões de nativos. A gente não tem um número exato, porque a gente vai ter um embate, né, com a chegada aí dos europeus. Aí eu trouxe aí para vocês, né, a indagação: descobrimento, conquista ou invasão, né? A gente usa o termo descobrimento, né? Ainda hoje a gente utiliza aí, né, nos livros de história, né, a gente tem aí o descobrimento do Brasil. Porém, já se tem discussões de que realmente foi um descobrimento, né? Se existiam pessoas aqui, né, isso não seria uma conquista ou então uma invasão. Então existem discussões aí a respeito disso, né? Pensem aí, né? É bom que vocês pensem, comenta aqui embaixo, vocês acham que foi descobrimento? Vocês acham que foi uma conquista ou foi uma invasão dos europeus aqui no território que hoje é o Brasil? Bom, a gente tem o período que a gente chama de período pré-colonial, que ele vai de 1500 a 1530. No início, o interesse da corte portuguesa era mínimo, pois não havia encontrado ouro nem prata, sendo que esse era o objetivo principal. Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, levando em conta, vamos colocar que eles chegaram aqui em 1500, eles não se interessaram muito pelas terras, porque eles estavam querendo ouro ou prata. Como eles não acharam nada, né, eles não tiveram uma efetiva dominação do território, uma efetiva colonização do território. De 1500 a 1530, chamamos o período de pré-colonial, pois somente alguns portugueses permaneceram no território a fim de extrair a madeira avermelhada do pau-brasil, árvore que deu nome ao país. Então, como vocês sabem,
no início da colonização, né, o principal recurso que vai ser retirado do Brasil vai ser o pau-brasil, que é uma árvore, né, de madeira avermelhada, que era utilizada para fazer corante na Europa. Né, o corante vermelho ele era um dos mais caros, né, então vai ser bastante lucrativo. E a gente vai ter aí no início da colonização essa retirada do pau-brasil, né, e envio para a Europa. Aí a gente tem uma questão também importante, que é a questão da relação com a população nativa. Né? Então, com os povos indígenas que viviam aqui, né, a gente vê que eles trabalhavam em troca de espelho, em troca de canivete, esse tipo de coisa. Né? Eles praticavam escambo, os portugueses davam para eles esses objetos e eles ajudavam aí, né, eles recolhiam a madeira, na verdade, né, e colocavam nos navios. Aí tem muita gente que fala assim, mas os índios então eles eram muito bobos, eles estavam sendo enganados. A gente tem que pensar, pessoal, que para cada população, né, para cada um daqueles indivíduos, as coisas tinham valores diferentes. Né? Então vamos pensar o seguinte, para o índio, para os povos indígenas, né, é sempre bom, às vezes a gente tem que se policiar, né? Os povos indígenas, né, eles tinham um valor à natureza, às árvores, mas para eles, aquilo era um recurso que tinha abundância. Né? Eles viam aquele tanto de pau-brasil e pensavam, não, isso não vai acabar agora. Né? Esses caras estão chegando aqui, querem pegar o pau-brasil, pode pegar. Agora, vocês já imaginaram para os índios que nunca tinham visto um espelho, o quão legal que era um espelho? Né? Ele poder se ver assim. Outra coisa, um canivete. Né? Imagina que você está no meio de uma floresta. Né? Um canivete, aí você pode escolher. Você vai ficar no meio da floresta lá por 10 anos. Você vai querer um canivete ou você vai querer 10 quilos de ouro? Você vai querer o canivete, né? Porque o canivete vai ser mais útil. Né? Então, para o índio, aqueles elementos, aqueles objetos que ele ganhava tinham um valor muito grande para ele. Né? Então, os canivetes, machados, espelhos, contas. Né? Com o tempo também a gente vai perceber que os índios vão perder, né, esse interesse nesses novos objetos. E aí os portugueses vão começar uma outra forma de dominação. Né? Só lembrando aí, só discutindo isso um pouquinho com vocês. Beleza? Bom, então o período pré-colonial, 1500 a 1530, o governo português não se interessou efetivamente em tomar conta do território, em mandar a população para cá, nem nada disso. Bom, e quando que vai se dar o início à colonização efetiva? Em 1530, Martim Afonso de Souza iniciou uma expedição exploratória ao longo do litoral, a mando do rei Dom João III, para descobrir a extensão do território. Então, primeiro era necessário descobrir o tamanho do território que tinha sido descoberto, né? E aí se pensar em formas de dominar esse território para que outros países não viessem para cá, né? Que a gente vai ver que vão ter outros países que vão ficar interessados também no território. Em 1532, ele criou a primeira vila, denominada Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. A partir desse momento, a estratégia foi dividir o território da América Portuguesa em grandes lotes de terra e doá-los a nobres que tivessem interesse. Então, o governo ele vai desenvolver uma forma de administrar esse território. Né? Qual que vai ser essa forma? Vão ser o que a gente chama de capitanias hereditárias. Então, olha só. O território do Brasil, pertencente a Portugal, foi dividido em 15 faixas de terra e concedida aos nobres de confiança do rei Dom João III. Esses responsáveis seriam intitulados de capitães donatários. As capitanias poderiam ser passadas de pai para filho e por isso foram chamadas de capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias eram essas faixas de terra que foram entregues a esses nobres para administrar e desenvolver. Por que tem esse traçado aqui? Ó? Que esse traçado é o Tratado de Tordesilhas, né? Aquele tratado que dividia as terras que seriam do Brasil e as da Espanha. Claro que o território brasileiro, a gente sabe hoje que ele ficou bem maior, né? A gente vai ver que a colonização vai ir um pouquinho para o território que seria da Espanha, ok? Bom, as capitanias hereditárias vão ter qual objetivo? Povoar a colônia, né? E também, né, dividir a administração, para que a coroa não precisasse tomar conta de tudo. Elas vão dar certo? Não. Né? As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após sua criação. Apenas 2 prosperaram. Né? Então, a gente tem aí apenas 2 capitanias hereditárias que efetivamente deram certo. Né? Que foi a capitania hereditária de
Pernambuco, e a capitania hereditária de São Vicente. Então, de Pernambuco e São Vicente efetivamente deram certo. Né? Por que as outras não deram certo? Foram inúmeros motivos. Muitos nobres, que eram os capitães donatários, né, nem chegaram a vir aqui para o território. A distância era muito longa, então a viagem demorava muito. Então, às vezes, uma informação urgente, por exemplo, saía daqui até ela chegar lá, né, demorava muito. Os ataques indígenas, a falta de conhecimento desses capitães donatários em administrar as terras, né, todos esses foram fatores que fizeram com que as capitanias hereditárias não dessem certo. Né? Então a gente só tem aí a de Pernambuco e a de São Vicente, que prosperaram efetivamente. Ok? Bom, governo geral. Em 1548, a coroa portuguesa decide mudar a estratégia e decide criar um governo geral para administrar toda a colônia na América, porém, sem acabar com o sistema de capitanias hereditárias. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que criou a sede em Salvador, na Bahia, que governou de 1549 a 1553. Então, por que um governo geral? Então, seria um governo que tomaria conta de tudo, né? Tomaria conta de todo o território. As capitanias hereditárias não teriam fim, elas ainda continuariam com os capitães donatários, mas eles estariam submetidos ao governo geral. O primeiro governador-geral aí foi o Tomé de Souza, que vai criar a sede do governo lá em Salvador, a primeira capital aí do Brasil. Olha que carinha simpática aí, esse aí é o Tomé de Souza. Ele vai tornar a capital do Brasil, né, Salvador, e ele vai criar 3 cargos: o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Né? O que seriam, quais as responsabilidades desses cargos? O ouvidor-mor, ele tomaria conta da justiça, por isso ouvidor, né, aquele que ouve. O provedor é aquele que provém, ele tomaria conta dos impostos, do dinheiro que a coroa receberia. E o capitão-mor tomaria conta da defesa do território. Criou o primeiro bispado, né? Então a gente vai ter a influência da Igreja Católica, e ele vai começar a trazer os jesuítas para poder catequizar os índios. Fundou as primeiras câmaras municipais, órgãos responsáveis por administrar as vilas e cidades. Não dá para o governador tomar conta de tudo sozinho. Né? Ele precisa tanto desses auxiliares como também de uma administração local. Então vão começar a surgir as câmaras municipais, ok? Bom, o outro governador-geral vai ser o Duarte da Costa. Ele vai governar de 1553 a 1558. Ele vai travar várias batalhas aí contra os indígenas, né? Então os indígenas vão ter algumas batalhas aí contra os portugueses, e ele vai começar a organizar expedições para procurar metais preciosos. Né? Na América Espanhola, a gente tem logo a localização de prata, principalmente. Aqui na região do Brasil vai demorar um pouco mais. O Mendes Sá, esse aí ele vai governar de 1558 a 1572. Ele, durante seu governo, os franceses vão invadir, né, o território brasileiro, vão tentar conquistar o território, mas ele vai conseguir expulsar os franceses e, junto com seu sobrinho, Estácio de Sá, ele vai fundar a cidade São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1763, a capital foi transferida para aquela região. Né? Então, como o território era muito grande para baixo, eles descem com a capital, né, para que a administração ficasse melhor localizada. Né? E a gente vai ver que outros interesses também estavam em jogo nessa mudança da capital. Agora, pessoal, vamos à melhor parte, a parte que vocês mais gostam aí, né? A parte das atividades. Então, vamos lá. Número 1. Explica o porquê do período de 1500 a 1530 ser chamado de pré-colonial. Essa é fácil, a gente viu lá no começo da aula, né? Por que pré-colonial? Pré porque vem antes, colonial de colonização. Então, pré-colonial porque os portugueses não tinham muito interesse aqui na região, né, na região do Brasil, e poucos portugueses que realmente habitavam e viviam aqui. Então, de 1500 a 1530, o interesse da corte portuguesa era mínimo nas terras brasileiras. Somente alguns portugueses permaneceram no território, a fim de extrair o pau-brasil. E o processo de colonização não tinha efetivamente começado. Ok? Vamos para a próxima? Número 2. O que eram as capitanias hereditárias? Essa aí também tá fácil, né? Eram o quê? As porções de terra que foram doadas, né, para os nobres lá europeus que eram de confiança. E por que hereditárias? Hereditária é aquilo que passa de pai para filho. Né? Então, as capitanias hereditárias passavam aí de pai para filho. Então, olha só. As capitanias hereditárias foram a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses
durante a colonização da América Portuguesa. O território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra, que tiveram sua administração entregues a nobres de confiança do rei Dom João III. Ok? Vamos ao número 3? Vamos lá então. Explique por que o sistema de capitanias hereditárias não prosperou. Por que não deu certo? Falta de comunicação, falta de esperança, não. Falta de comunicação, falta de experiência, né, dos capitães donatários. Falta também o problema também com os indígenas, né? Então, olha só, o isolamento, havia pouco contato entre as capitanias, dificultando a comunicação, a falta de recursos, a inexperiência em administrar um empreendimento de dimensões tão grandes e os ataques indígenas são alguns dos fatores que levaram ao fracasso do sistema. Então, esses aí são os fatores que levaram ao fim do sistema de capitanias hereditárias. A gente viu que só 2 delas deram certo, né? Vamos à próxima. Após o sistema de capitanias hereditárias, Portugal adotou o governo geral. Identifique quais foram esses governos e o que fizeram de importante. Né? Essa é a hora que vocês gostam de me xingar aí no comentário, falando, professor, essa resposta é muito grande, não cabe no quadradinho. Então, tentei resumir aí para vocês. Vamos lá. Primeiro governador geral, Tomé de Souza, 1549-1553. O que ele fez de importante? Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Criou os cargos de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Criou o primeiro bispado e trouxe os primeiros jesuítas. Fundou as primeiras câmaras municipais. Beleza? Lembrando aí, ó, o ouvidor-mor tomava conta do quê? Ele ouvia, ele tomava conta da justiça. E o provedor tomava conta dos impostos. E o capitão tomava conta da segurança. Ok? Pode pro próximo? Então vamos lá. Duarte da Costa, 1553 a 1558. Travou batalhas contra os indígenas e organizou expedições para buscar metais preciosos. Beleza? Vamos pro próximo? O próximo, Mem de Sá, 1558 a 1532. Conseguiu expulsar os franceses, principal realização aí do Mem de Sá. Beleza? Bom, pessoal, essa aí é as referências que eu utilizei, alguns textos que eu pesquisei na internet. Sempre gosto de trazer para se você quiser dar uma lida, né? Quiser procurar mais sobre o conteúdo. É isso. No vídeo lá antes do bimestre eu pedi para vocês comentarem aí embaixo o nome de vocês e a cidade de onde vocês são. E a gente tem aqui um comentário do Luiz Otávio, lá de Varginha. Então um salve aí pro Luiz Otávio e todo mundo aí de Varginha. Se você quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo o seu nome e o nome da sua cidade, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Bons estudos, boa semana e até a próxima. Valeu!